Sobre fundo bege, a capa do livro, seu título e a ficha técnica. Camila é negra, tem cabelo curto, veste blusa preta e calça alaranjada. Está sentada em uma poltrona com uma mesa e planta ao seu lado. Olá, professor! Meu nome é Camila. Vou apresentar neste vídeo estratégias para promover nos estudantes o gosto pela leitura e incentivar a prática de importantes habilidades de literacia, com base no trabalho proposto em sala de aula com a obra literária Dia Brinquedo. Mostra a capa do livro, amarela, com um menino negro na bicicleta puxando um carrinho com um cachorro e uma menina branca com uma bola colorida. O livro apresenta 23 poemas que trabalham a criatividade e a imaginação infantil, reunindo um conjunto de textos valiosos para estimular a fruição literária nos estudantes em fase de alfabetização. O autor dos poemas é o Fernando Paixão. Ele é branco, tem cabelo preto, usa óculos e veste camisa verde. Nascido em Portugal, ele se mudou para o Brasil aos 5 anos. Sua experiência de mais de 20 anos como editor de literatura infanto-juvenil colaborou para que escrevesse para o público infantil. Desde 2009, Fernando é professor de literatura no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e, ao longo de sua vida, publicou livros infantis de poesia e obras de ensaios para adultos. O tema principal de Dia Brinquedo é o mundo natural e social. Os poemas apresentam brincadeiras típicas da leitura em voz alta, como os trava-línguas e as aliterações. Além desses jogos de palavras e da linguagem figurada presente nos textos, as ilustrações exploram os espaços das páginas, fazendo referências aos temas abordados nos versos. Em alguns poemas, como Passa Passarinho e Dois Trapezistas no Ar, a disposição das palavras se relaciona ao significado delas e cria movimento, estimulando também a leitura visual dos versos. Passa passarinho, dois trapezistas no ar. Aproveite esses elementos para começar a trabalhar a fluência oral dos estudantes. Essa habilidade começa a ser estimulada agora, no primeiro, segundo e terceiro anos e será aprofundada nos próximos. Dia Brinquedo foi ilustrado pela artista Yara Kono, que nasceu na cidade de São Paulo em 1972. Ela tem traços orientais, cabelo curto liso. Formada em farmácia bioquímica pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Yara começou a trabalhar como ilustradora e designer em 2004. As ilustrações de Dia Brinquedo compõem de maneira complementar os versos dos poemas. Em Dois Trapezistas no Ar, por exemplo, a disposição de palavras na página remete aos movimentos de balanço e vai e vem dos trapezistas. Outro exemplo aparece no poema Dia de Palhaço, no qual o ato de se espreguiçar acompanha a disposição alongada das letras na palavra longe. A palavra está escrita com mais de 10 letras O. Esse feliz casamento entre texto verbal e não verbal se repete em todo o livro e pode ser explorado de forma lúdica durante a leitura dialogada em sala de aula. O texto de Dia Brinquedo pertence ao gênero literário poesia e se destina aos alunos de 1º a 3º anos do ensino fundamental, em fase de alfabetização e consolidação da alfabetização. Categoria 1, estudantes do 1º ao 3º ano. O gênero textual da obra é um importante aliado no processo de alfabetização. Gênero literário, poesia. Nos poemas, a função da palavra deixa de ser apenas referencial e passa a ser também poética. É possível identificar essa característica na combinação de palavras, nas rimas e nas figuras de linguagem usadas nos poemas. Em Dia Brinquedo, Fernando Paixão demonstra diferentes modos de fazer poesia, presenteando o leitor com uma rica variedade de formatos e métricas de poemas. O trabalho com o gênero poesia no processo de alfabetização, principalmente nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, contribui para o enriquecimento do repertório dos estudantes, tanto de conhecimento de mundo quanto de construção de vocabulário. Enriquecimento do repertório dos estudantes, conhecimento de mundo e vocabulário. Uma obra como Dia Brinquedo, cheia de musicalidade e ludicidade, é adequada à mediação literária feita por professores, pais e responsáveis.
A leitura dialogada é, portanto, uma excelente estratégia no trabalho com alunos em processo de alfabetização ou já alfabetizados. Leitura dialogada. O contato com os poemas e com as ilustrações permite aos estudantes desenvolverem habilidades fundamentais para o processo de alfabetização, como a consciência fonêmica dos sons, a ampliação do vocabulário, a fluência leitora oral e a compreensão de textos. Antes de nos determos nas estratégias de sala de aula para motivar os estudantes para a leitura, vale falar um pouco da importância que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, dão à leitura por prazer, isto é, a fruição da literatura. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, PNA. Para a BNCC, a prática de leitura é necessária desde a educação infantil, pois, desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. Ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais. Ilustração de lousa com o texto narrado. Ao tratar de literatura, a BNCC afirma que a leitura do texto literário deve ser um dos eixos centrais do trabalho no ensino fundamental. A criança em fase de alfabetização pode participar ativamente da leitura do adulto, passando de ouvinte passiva a protagonista do ato de ler. Dessa forma, é construído um ambiente de leitura dialogada, em que o adulto mediador e a criança conversam antes, durante e depois da leitura. É preciso entender que, para a leitura dialogada ser efetiva, a criança deve ter liberdade para fazer perguntas que a ajudem a compreender melhor a narrativa e para relatar suas percepções sobre o enredo e as ilustrações. Na perspectiva da PNA, as obras literárias podem contribuir no desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à alfabetização, e no trabalho com o vocabulário receptivo e expressivo. A literatura promove ainda a fluência em leitura oral e o aprimoramento da linguagem oral e da consciência fonológica. Desse modo, os estudantes desenvolvem as habilidades de leitura necessárias no processo de alfabetização, consolidando seu aprendizado no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental e o aprofundando nos anos subsequentes. As atividades propostas pelo material digital de apoio à prática do professor foram baseadas nos preceitos da PNA, que trata a consciência fonológica, relação entre os sons e as letras, como uma habilidade metalinguística abrangente. Essa habilidade inclui a identificação e a manipulação de unidades da linguagem oral, tais como palavras, sílabas, aliterações e rimas. As atividades propostas no material de apoio também se fundamentam na BNCC e no texto como ponto central de todo o trabalho desenvolvido com o livro, levando em conta a narrativa escrita e a narrativa visual. Essas atividades estão divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pré-leitura, leitura, pós-leitura. As atividades prévias à leitura têm como objetivo preparar situações para despertar o interesse das crianças tanto pela obra quanto pelas temáticas nela abordadas, estabelecendo relações com suas experiências de vida. Pré-leitura. Assim, elas poderão levantar hipóteses que serão refutadas ou confirmadas durante a etapa de leitura. Para começar, há 4 atividades para despertar o interesse dos estudantes pelo livro enquanto objeto. A primeira delas propõe que, durante uma conversa em roda, observando a capa, os estudantes levantem hipóteses sobre o conteúdo do livro com base no título. Ilustração de um adulto mostrando um livro a crianças. Na atividade, há sugestões de perguntas, mas você pode criar suas próprias questões para despertar o interesse dos estudantes. As 3 atividades seguintes continuam nesse exercício especulativo com os elementos da capa e do miolo do livro. Páginas do livro sendo folheadas. Aos poucos, os estudantes devem identificar o nome do autor, da ilustradora e as brincadeiras ilustradas na capa, além do gênero e da temática da obra.
A última atividade desse bloco sugere ainda a redação de um pequeno texto, em grupo, sobre um outro livro de poesias que pode ser encontrado na biblioteca da escola ou trazido de casa. Deixe que os alunos folheiem as páginas e conheçam bem o livro enquanto objeto, orientando-os no manuseio. A segunda etapa do trabalho com o livro, a leitura, é o momento mais importante. Leitura. Nela, as atividades sugerem a leitura compartilhada e dialogada. Outras atividades propostas durante a leitura visam desenvolver a fluência leitora, promover a sociabilidade e incentivar a fruição literária. A primeira atividade desta parte apresenta diferentes sugestões para trabalhar a leitura com alunos do primeiro ano, em fase de alfabetização, e com alunos que já estão alfabetizados e consolidando seus conhecimentos. Verifique qual atividade é a mais adequada à sua turma. Ilustração de 3 crianças lendo. A leitura compartilhada pode ser acompanhada de perguntas e de interação por parte da turma, tornando-se uma leitura dialogada. Leitura compartilhada. Incentivar a participação exibindo as ilustrações é uma ótima estratégia quando os alunos ainda não sabem ou estão aprendendo a ler. Você pode preparar previamente algumas perguntas e improvisar outras durante a leitura, conforme o interesse da turma. Na segunda atividade, os estudantes devem fazer uma nova leitura silenciosa do livro todo, individual e concentrada, sem necessariamente seguir a ordem em que os poemas aparecem. Após a leitura, peça a cada um que mostre no livro o poema de que mais gostou, apresentando-o para a turma e explicando por que o poema chamou a atenção. Para complementar a atividade, organize os estudantes em grupos de acordo com os poemas preferidos e peça que façam a leitura em voz alta. A terceira atividade de leitura tem como objetivo incentivar os estudantes a realizarem a escrita espontânea e a procurarem nos poemas palavras novas, que desconhecem o significado, observando a grafia delas. A quarta atividade aprofunda o trabalho de observação da grafia das palavras, agora com a ajuda da leitura visual. Ao observar a letra que forma as escamas no corpo do peixe, os estudantes descobrirão a diferença entre palavras escritas com ao e com ao. Por exemplo, bacalhau e almoçar. A quinta atividade busca incentivar a leitura no ambiente doméstico, com a condução dos pais ou responsáveis. Agende uma reunião para explicar como a leitura pode ser feita ou escreva as orientações em um bilhete que cada criança levará para casa. A terceira etapa do trabalho foca nas atividades de pós-leitura, que tem o objetivo de potencializar os efeitos da fruição literária. Pós-leitura. Essas atividades visam ainda ao desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Nesta parte, há 8 atividades. A primeira delas fala dos diferentes aspectos da linguagem dos poemas e destaca o trabalho com as rimas e as aliterações. A segunda atividade propõe um trabalho de percepção corporal e com palavras compostas, com base no poema Pé na Roda. A partir de um trabalho com recorte, colagem e canetinhas coloridas, a terceira e a quarta atividade vão despertar a criatividade e o olhar dos estudantes para o posicionamento das palavras nas páginas. A quinta atividade promove o contato com a obra do artista argentino Chu Solar. O objetivo é promover a observação das diferentes letras usadas em um contexto lúdico e divertido em uma obra de arte. A partir do poema Nó em Pingo d'Água, a sexta atividade trabalha os ditos populares e as expressões regionais. A sétima atividade promove uma pesquisa sobre a temática circense presente nos poemas Dia de Palhaço, Dois Trapezistas no Ar e Saltimbada. E, por fim, a oitava atividade propõe a criação de um álbum inspirado nos poemas do livro, com frases escritas pela turma e representadas de forma visual, usando letras de cores, tamanhos e tipos diferentes.
O incentivo à leitura pelos pais e responsáveis no ambiente familiar é fundamental para auxiliar a criança no desenvolvimento do gosto pela leitura literária e no aprimoramento de suas habilidades como leitora. Literacia familiar. Converse com os pais e os responsáveis, em reunião ou por meio de bilhetes, sobre a necessidade de reservar um momento semanal para a leitura em família. Oriente-os também a perguntar às crianças sobre as leituras feitas na escola, pedindo que mostrem os livros que estão lendo no momento e que recontem a história de cada um com suas próprias palavras. Consulte o material digital de apoio à prática do professor em PDF para aprofundar o conteúdo apresentado aqui. Bom trabalho e até a próxima! Ela faz tchau e sorri sobre tela preta em letras brancas os créditos do vídeo.